Muito bom dia, pessoal, né? Vamos voltar agora, né? Nossa disciplina de matemática de maneira remota. A gente vai iniciar, né? Pediu-se, né, que a gente, nessas 6 primeiras semanas, a gente fizesse revisão dos conteúdos que já foram dados, né, já que faz muito tempo que vocês viram, então vai ser importante e necessário essa revisão. Então, o assunto que a gente estudou no início da pandemia, no início do ano letivo foi análise combinatória, certo? E a gente vai retomar agora. Então, vamos lá. Vamos começar com os exemplos de análise combinatória para chegar lá no princípio fundamental da contagem, que é o que vai basear todo o nosso estudo, né? É o principal tópico dessa disciplina, desse conteúdo. Então, pessoal, segue aqui o exemplo, ó. Um motoboy, certo? Ele recebeu como meta do dia realizar 2 entregas, certo? 2 entregas. Ele vai sair da cidade A, né? E vai fazer uma entrega na cidade B. Chegando na cidade B, ele vai pegar outra encomenda que deve ser entregue na cidade C, certo? De quantos modos ele pode realizar esse percurso, sabendo que da cidade A até a cidade B existem 4 estradas, enquanto que da cidade B até a cidade C existem 3 estradas. Beleza? Então, você pode até conseguir resolver esse problema aí de várias maneiras, pensando, né? Como seria a ideia inicial que a gente pode ter aqui, né? E pode fazer um esboço inicial do que está sendo pedido, né? Tem um motoboy, né, na cidade A, ele quer ir para a cidade B, certo? Fazer uma entrega. Quando chegar na cidade B, ele vai fazer outra entrega na cidade C. E para ir de A até B, ele tem 4 estradas, chamei aqui de estradas A1, A2, A3 e A4. E quando ele chega na B e quer ir para a cidade C, ele tem 3 estradas, chamei aqui de estrada B1, B2 e B3. Então, quantos são os caminhos que ele pode fazer para ir de A até C, passando por B, na situação dada, né, no contexto que foi dado, beleza? Então, você pode contar, né, fazer um por um caminho, né? Voltando para cá, né? Então, veja, o que é que a gente pode fazer? Saindo de A, né? Saindo de A. Se ele escolher ir pela estrada 1, quando ele escolher ir pela estrada 1, ele chegou na cidade B. Aí, quando ele chega na cidade B, ele vai ter 3 decisões para tomar. Ou ele vai para B1, ele vai para B2, ou ele vai para B3. Certo? Que são justamente os caminhos. Então, ele pode fazer A1, B1, ele pode fazer A1, B2, ele pode fazer A1, B3. Certo? Se ele escolheu ir pela estrada A2 inicialmente, novamente, quando ele chegar em B, ele vai poder escolher qualquer uma das outras 3 estradas. Aí eu teria A2B1, né? Foi por A2, depois B1, A2B2, A2B3, e teve mais 3 estradas. Então, se você percebe que para cada estrada que ele escolhe inicialmente, né? A primeira escolha dele, ele vai ter 3 estradas para ir de B até C. Então, se a gente raciocinar direitinho, né, a gente vê que A3 também vai ter mais, se ele escolher ir por A3, depois ele vai ter mais 3 escolhas. Se ele escolher ir por A4, depois ele também vai ter mais 3 escolhas, certo? Então, aqui é o que a gente fez, uma coisa que a gente chama de diagrama, né, de árvores, né, que é listar todos os casos, né, a gente listou todos eles. A1, B1, A1, B2, A1, B3, então aqui são todas as combinações possíveis, né, que ele tem para fazer esse percurso, de A até C, passando por B. E se a gente contar, né, são 12, né, 3, 6, 9, 12. 12 possibilidades, certo? 12 possibilidades. Contando, né? Alguns exercícios que a gente vai fazer, não vai ser viável fazer essa conta, né? Listar todos os casos que é pedido, porque vão ser muitos casos e dá muito trabalho. Então, a ideia não vai ser nem listar todos eles, pelo menos saber quantos são os casos possíveis, certo? Quantos são os casos possíveis. Então, aqui, por exemplo, né? Se você perceber, né? O que a gente, olhando para a questão, quantas decisões, né? Quantas decisões a gente tem que tomar, né? O motoboy tem que tomar quantas decisões? Percebe que o motoboy tem que tomar 2 decisões, né? Ele tem que tomar 2 decisões. A primeira decisão que ele tem que tomar é escolher uma estrada que vai de A até B. E a segunda decisão que ele tem que tomar é escolher uma estrada que vai de B até C. Então, ele vai tomar 2 decisões. Ele vai tomar 2 decisões. Para cada decisão que ele for tomar, você tem que ver quantas escolhas podem ser feitas, né? Então, por exemplo, né? Para tomar a primeira decisão e de A até B, ele pode tomar essa decisão de quantas maneiras diferentes? Ele pode tomar essa decisão de 4 maneiras diferentes, né? Ele pode ir pela estrada A1, A2, A3 ou A4. Escolhendo a estrada, né, que vai de A até B, ele vai agora se deparar e vai ter que tomar a segunda decisão. A segunda decisão que ele vai tomar é qual a estrada que ele vai usar para ir de B até C. Quantas maneiras ele pode tomar essa decisão? Ele pode tomar de 3 maneiras, já que existem 3 estradas que ligam B até C, certo?
Então, pelo princípio fundamental da contagem, que a gente vai ver mais na frente, né? Para calcular, né, o total de possibilidades que ele tem para fazer esse percurso, no caso, eu multiplico, né, as possibilidades da primeira decisão pelas possibilidades da segunda decisão. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou achar 12 possibilidades. E quais são essas 12 possibilidades? São justamente as 12 que eu fiz aqui listando, certo? Então, esse jeito aqui que eu fiz, ele disse quantas possibilidades tem, né? Que era o que foi pedido na questão, que são 12. E na de cima, além de achar essas 12 possibilidades, ainda ele listou todas elas, certo? Então, duas maneiras de resolver esse probleminha, que a gente chama de problema básico da combinatória, certo? Vamos para o segundo exemplo, né? O segundo exemplo é o seguinte, ó. De quantas maneiras diferentes, certo? De quantas maneiras diferentes, 4 pessoas, aí aqui eu chamei pessoas de A, B, C e D, certo? Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pode ser Alisson, Bruna, Carlos, Daniel, certo? Pode se organizar uma fila. Então, tem 4 pessoas e essas 4 pessoas querem fazer uma fila. De quantas maneiras essas pessoas podem se formar em fila, nessas 4 pessoas, né? Aí, novamente, você pode tentar listar todos os casos, né? Uma maneira, por exemplo, seria você colocar A, B, C e D, né? Na fila, primeiro A, depois B, depois C, depois D, ou o inverso, né? De trás para frente, primeiro D, depois C, depois B, depois A, uma maneira. Existem várias outras, né? E a pergunta é quantas maneiras eu posso fazer essa listagem, né? De quantas maneiras essas 4 pessoas podem formar uma fila, certo? Então, vamos lá. Ó. Então, nesse caso, quantas decisões tem que ser tomadas? Né? Quantas decisões vão ser tomadas? Você vai ter que tomar 4 decisões, né? 4 decisões. A primeira decisão é escolher quem vai ser o primeiro da fila. Depois você vai escolher quem vai ser o segundo da fila. Depois você vai escolher quem vai ser o terceiro. Depois você vai escolher quem vai ser o quarto. Então, você vai tomar 4 decisões. E agora vem, primeira coisa, né? Tomou 4 decisões. E para cada decisão dessa, você vai verificar quantas são as possibilidades que você tem, né? Então, você vai escolher quem vai ser o primeiro da fila. Quando você escolhe o primeiro da fila, né? Antes de escolher o primeiro da fila, né? Eu vou fazer como eu fiz no exercício anterior, né? Listar todos os casos, né? Então, listando todos os casos. Então, aqui eu fiz o quê? Todos os casos em que o primeiro da fila é o A, certo? O primeiro da fila é o A. Tá todos os casos aqui, certo? Eu listei todos eles. Depois, vou listar todos os casos em que o primeiro da fila é o B, certo? Depois eu vou listar todos os casos em que o primeiro da fila é o C. E depois vou listar todos os casos em que o primeiro da fila é o D. Então, vê que dá um certo trabalho, né? Listar todos os casos possíveis, né? Que eu posso me embaralhar aqui, esquecer um, ou repetir, né? Casos iguais. Mas aqui eu fiz com cuidado e eu consegui listar todos os casos. Quando eu listei todos eles, né? Eu encontrei 24, né? 6, 4 vezes, né? 6 mais 6 mais 6 mais 6, 6 vezes 4, 24. Então, tem 24 possibilidades dessas pessoas se formarem uma fila, certo? Se eu não quisesse fazer listando todos os casos, né? De trabalho. Já que eu não quero saber qual são todos os casos, eu quero saber só a quantidade de casos, né? Eu queria achar que tem 24. Mas, para isso, eu listei os 24. E se eu quiser fazer sem listar? Foi o que a gente tinha feito, né? 24 possibilidades. Então, ó, a gente viu, né? Que a gente vai escolher, né? O primeiro da fila. Quando você vai escolher o primeiro da fila, você está tomando a primeira decisão. Então, quem é que vai ser o primeiro? Aí, vamos supor que eu sou o juiz, sei lá, eu que vou escolher. Aí, eu quero o primeiro da fila. Aí, eu tenho 4 pessoas para escolher, né? Eu posso escolher qualquer um dos 4 para ser o primeiro da fila. Aí, eu tenho 4 possibilidades. Agora, eu vou escolher o segundo da fila. Quando eu for escolher o segundo da fila, eu tenho que perceber, né? Eu tenho que lembrar que um já estava escolhido. Então, aquele que eu escolhi para ser o primeiro, ele já não pode ser o segundo, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A física não permite, né? Então, quando olhar para o segundo lugar, vai ter me restado 3 pessoas, né? Então, essa minha decisão pode ser tomada de 3 maneiras diferentes. Quando eu vou escolher o terceiro lugar, o primeiro e o segundo já está ocupado. Aí sobraram 2 pessoas. Aí eu vou ter que tomar uma decisão entre 2. Agora eu quero ver se aqui vai ser o último da fila, né? Quem que vai sofrer mais esperando? Quem vai ser o último da fila? Percebe que 3 já estão alocados, né? Então só sobrou 1. Então, na verdade, essa minha decisão já está tomada, né? Só tem uma pessoa para vir para cá. Certo? De novo, né? Tomei 4 decisões. Como é que eu calculo para saber o total de maneiras diferentes nesse caso, né? Para fazer a fila. Eu multiplico, né? O número de maneiras de cada escolha que eu fiz, né? Então, primeira escolha eu fiz 4, segunda 3 e assim sucessivamente. Então, eu obtive
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando fizer isso, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 possibilidades, como eu já tinha encontrado, listando todos os casos. Certo? Então, uma maneira, né, de você resolver esse tipo de problema de combinatória, né, combinação, é você listar todos os casos, né, e depois contar quantos foram, ou tentar arrumar um método, né, de saber o total de casos sem precisar estar listando todos eles, certo? Então, novamente, aqui a gente usou o princípio fundamental da contagem, né? E o que seria esse princípio fundamental da contagem? Ele diz o seguinte, ó, dados dois acontecimentos sucessivos e independentes, certo? De tal modo que o primeiro deles pode ocorrer de N maneiras distintas e o segundo acontecimento pode ocorrer de N maneiras distintas. Então, tu vai tomar duas decisões, duas escolhas, né? A primeira escolha, tu tem N maneiras para escolher, a segunda escolha, tu tem N maneiras para escolher. Então, a quantidade de maneiras de escorrer os dois eventos simultaneamente, né, é N vezes N. É aquilo que a gente viu, né? Esse princípio é chamado de princípio fundamental da contagem. Então, você tem lá que tomar 3 decisões. Para cada decisão, você tem uma quantidade de escolhas. Então, o número de maneiras de você tomar as 3 decisões simultaneamente é você multiplicar o número de maneiras de cada decisão, certo? O que a gente fez, beleza? O princípio fundamental da contagem, né? Ele pode ser generalizado para mais de 2 acontecimentos. Aqui eu só considerei, né, que você vai fazer só 2 escolhas, né? Mas a primeira evento tem N maneiras, a segunda tem N, mas o princípio fundamental da contagem ele pode ser generalizado para fazer, por exemplo, 10 escolhas, aí você vai analisar o número de maneiras de cada decisão, né, de cada escolha que você vai fazer, certo? E todas as técnicas, né, e fórmulas que a gente vai achar na análise combinatória, elas se baseiam nesse princípio, né? A gente vai até ver outras fórmulas de combinatória, né, que é permutação, combinação, arranjo, mas no final das contas, todas elas se baseiam, né, e elas são resultados do princípio fundamental da contagem. Então, eu mesmo, tipo, não mal uso as fórmulas que a gente vai ver de arranjo e combinação, porque eu consigo fazer tudo pelo princípio fundamental da contagem, porque, na verdade, as fórmulas que a gente vai ver são casos específicos, né, do princípio fundamental da contagem. Então, não precisa nem se preocupar muito com fórmula, se você conseguir pegar a ideia, né? Agora, óbvio, que quem dominar as fórmulas vai resolver as questões talvez mais fáceis, né? Mas de maneira mais rápida. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, mais exemplos do uso do princípio fundamental da contagem. Então, aqui, exemplo 3, né? Em certo restaurante, né, especializado em massas, o cliente tem as seguintes opções para compor um prato de macarrão, certo? Então, ele vai lá no restaurante, né, e tem esses pratos de macarrão lá. Aí ele tem que escolher o prato dele, né? Aí tem a massa, o molho e o acompanhamento, certo? Massa, molho e acompanhamento. Aí, para as massas, né, o restaurante tem 3 tipos de massa, né? Espaguete, parafuso e fettuccine, né? Italiano. Espaguete, parafuso e fettuccine. E molhos, eles só tem 2 tipos de molho, né? Que é o molho de 4 queijos, né? Que é o famoso molho branco, e o molho bolonhesa, né? Que é o molho vermelho, né? Tomate, carne moída. E para acompanhamento, né? Para botar como acompanhamento, você tem frango, mussarela, carne de sol, também que nem é almoço, né? Porque já tá dando fome. Bacon, calabresa e brócolis, certo? Tem 3, 4, 5. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 tipos de acompanhamento, né? Brócolis é para quem é vegetariano. De quantas maneiras distintas, né, o cliente pode compor o prato dele, né? Escolhendo um tipo de massa, um tipo de molho e 2 tipos de acompanhamento, podendo repetir o tipo de acompanhamento, certo? Então ele vai ter que montar um prato daqui, né? Chega no restaurante para montar um prato, ele tem que escolher um tipo de massa, ele tem que escolher um tipo de molho, e ele pode escolher 2 acompanhamentos. E ele pode repetir os acompanhamentos. Porque, por exemplo, ele pode pedir frango 2 vezes. Ou ele pode pedir carne de sol 2 vezes. Ou ele pode pedir frango e mussarela, certo? Por exemplo, ele pode repetir o acompanhamento. Não é obrigatório ser acompanhamento distinto, não. Pode ser o mesmo acompanhamento. O dobro, né? Dobro de frango, dobro de mussarela. Mas aí ele perde o direito de escolher outro acompanhamento. Beleza? Como que a gente faz esse daqui? Então, repetindo aqui o enunciado, né? Porque lá não ia dar para responder. É só repetindo o enunciado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando a gente está resolvendo esse tipo de problema de combinatório, é verificar, né, quantas decisões têm que ser tomadas, né? Quantas decisões ele tem que tomar? Ele tem que tomar quantas decisões? A gente percebe que ele tem que tomar 4 decisões, né? Quais são as 4 decisões que ele tem que tomar? Ele tem que escolher a massa, né? Depois ele tem que escolher o molho, depois
Depois ele tem que escolher o primeiro acompanhamento e depois ele vai escolher o segundo acompanhamento. Lembrando que esse acompanhamento pode ser o mesmo, certo? Então, quantas decisões ser tomadas, ele vai tomar 4 decisões. E agora a gente vai fazer o quê? Quantas possibilidades para cada decisão? Então, ele vai escolher a massa. De quantas maneiras, quantas possibilidades existem dele escolher a massa? Aí você olha, quantas massas tem? Tem 3 tipos de massa, espaguete, parafuso, fettuccine. Então, ele pode, né, escolher entre uma dessas 3. Então, nessa primeira decisão, ele tem quantas possibilidades? Ele tem 3 possibilidades para escolher massa. Quantas possibilidades tem para escolher o molho? Só tem 2 tipos de molho, né? 4 queijos e bolonhesa. Então, ele vai ter 2 possibilidades. Certo? Vai escolher o primeiro acompanhamento. Aí ele olha aqui, frango, mussarela, carne de sol, bacon, calabresa e brócolis. Aí ele olha, ele tem quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 acompanhamentos, então esse primeiro acompanhamento ele pode escolher de 6 maneiras diferentes. Agora ele vai escolher o segundo acompanhamento. Como ele pode repetir, né, o acompanhamento, né? Pode repetir o tipo de acompanhamento. Então, se ele escolher o frango para o primeiro acompanhamento, nada impede que ele escolha frango novamente. Então, novamente, ele tem 6 possibilidades, né, para tomar essa decisão, certo? Aí o que é que diz o princípio fundamental da contagem? Que para obter, nesse caso, né, o total de possibilidades que ele tem para escolher o prato, né, de massa, né, de macarrão, ele vai ter que multiplicar, né, o número de possibilidades de cada decisão que ele tomou. Então, o princípio fundamental da contagem pede para multiplicar todos esses valores. Quando eu multiplicar todos os valores, né, eu vou ter 3 vezes 2, 6, e digo que 3 vezes 2, 6 vezes 6, dá 216 maneiras, certo? Então, bem tranquila essa questão, né? Pronto, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo, né? A aplicação lá do PFC. Princípio fundamental da contagem, a gente vai abreviar para PFC. Não é KFC, não. KFC é aquela loja que vende frango empanado. PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Então, vamos lá. Ó. Dispondo, né, dos algarismos, de todos os algarismos, né? 0 a 9 são os 10 algarismos que a gente tem, né? 0 até 9. Pode se formar quantos números, né? Aí, letra A, de 3 algarismos. Então, ó, eu quero fazer números de 3 algarismos, números de 3 algarismos, usando os números de 0 até 9, né? Os algarismos de 0 até 9, ou seja, usando todos os algarismos. Então, quantos números eu posso fazer? Para calcular o número de 3 algarismos é até mais tranquilo, porque os números de 3 algarismos são todos os números entre 100 e 999, certo? Os números de 3 algarismos são todos os números entre 100 e 999. Porque lembra que um número de 3 algarismos não pode começar em 0, né? 0,20 é 20, né? Então, não é um número de 3 algarismos. Então, o número de 3 algarismos, ele não pode começar em 0. Então, são todos os números de 100 até 999. Então, quantos números tem de 100 até 999? Aí você pode fazer, né? Se você pegar o 101, né? Do 101 até o 999, vai ter 899. Mas com 100 que a gente não usou, vai dar 900. Mas como é que a gente faz usando o PFC? De novo, né? Quantas decisões eu tenho que tomar? Como eu quero formar um número de 3 algarismos, eu tenho que tomar 3 decisões. Tenho que escolher o primeiro algarismo, o segundo e o terceiro, certo? E quando ele fala de 3 algarismos, ele não diz que são algarismos distintos, ou seja, os números podem se repetir, certo? Pode ser, por exemplo, o 111, o 155, 222, nada impede que os números aqui sejam repetidos, né? Porque ele não fala nada. De 3 algarismos, então pode ser qualquer algarismo, pode ser repetido. Nesse nosso caso aqui, quando a gente for olhar, né, a única restrição que a gente tem é que o primeiro algarismo não pode ser 0. Certo? O primeiro algarismo não pode ser 0. Então, eu vou escolher o primeiro algarismo. Então, posso escolher qualquer um desses 10 algarismos aqui. Ó. 1, 2, 3, do 0 até o 9 eu tenho 10 algarismos. Né? Do 1 até o 9, 9, com 0, 10. Então, eu tenho 10 algarismos. Qualquer um desses algarismos pode vir para cá, menos o 0, porque o número não pode começar em 0. Então, eu tenho 9 possibilidades, certo? Agora, eu vou escolher o segundo algarismo. Quando eu for escolher o segundo algarismo, eu posso escolher qualquer um dos 10 aqui, porque agora o 0 pode, nada impede que o 0 esteja no segundo algarismo. Não pode estar no primeiro. Então, eu tenho 10 possibilidades. E para o terceiro algarismo, a mesma coisa, né? Nada impede que ele esteja aqui no terceiro algarismo. Todos os 10 números aqui, todos os 10 algarismos, ele pode ocupar esse espaço aqui do terceiro algarismo. Então, também tenho 10 possibilidades, certo? Então, de novo, né? Tomei 3 decisões. Para cada decisão, eu vi a quantidade de possibilidades que eram possíveis. Então, aplico o princípio fundamental da contagem
e obtenho, né, 9 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 9 dá 900, certo? Então, 900 possibilidades para esse primeiro caso. Se, na letra B agora, ele pede de 3 algarismos distintos, né, de 3 algarismos distintos. Ou seja, os algarismos não podem se repetir. Então, de 100 a 699, eu vou tirar todos os números, certo? Que apresentam algarismos repetidos. Por exemplo, o 220, o 717, eles apresentam pelo menos 2, né, algarismos de repetidos. Por exemplo, apareceu 2 números iguais ou 3 números iguais, ele não serve, porque eu quero algarismos distintos. Então, percebe que eu quero saber a quantidade de números que eu posso formar. E aí, se eu fosse listar todos eles, daria muito trabalho. Eu ia listar todos e depois ia contar. Aí ia começar. No primeiro, o 100 não serve porque repete 2 zeros. O 101 não serve porque repete 2 1. O 102 serve. Né? O 102 serve. O 103 serve. O 104 serve. Aí ia listando. Até chegar na 99. Veio o trabalho que eu ia ter. Certo? Então, a gente vai ter que usar o PFC para não ter que listar todos eles. Certo? Então, de 3 algarismos distintos, novamente, eu tenho que tomar 3 decisões, né? Tenho que escolher o primeiro algarismo, o segundo e o terceiro. Certo? O primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou escolher o primeiro algarismo. Novamente, para escolher o primeiro algarismo, eu posso escolher qualquer um dos 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só não pode ser 0. Só não pode ser 0. Do primeiro algarismo. Agora, eu vou escolher o segundo algarismo. Agora, no segundo algarismo, uma observação, porque vê, vou escolher o segundo algarismo. O segundo algarismo, ele não, como são algarismos distintos, e aqui no primeiro algarismo eu já usei um, né, como eu já fiz uma escolha, a escolha que eu fiz eu já separo. Já não pode ser esse número que eu usei, já que são algarismos distintos. Então, ele já sai. Então, qualquer um desses números de 1 a 9, eu já tirei. Né? Então, só que agora o 0 entra, né? Que o 0 não participou da primeira escolha, mas agora o 0 pode participar, certo? Então, para o segundo algarismo, eu tenho também 9 possibilidades, certo? Porque de 1 até 9 eu já usei um número, aí eu tiro ele, mas agora o 0 que eu não pude usar no primeiro algarismo, eu posso usar de novo. Eu posso usar agora, né? Então, ele entra. Então, fica 9 algarismos, certo? E agora eu vou escolher o terceiro algarismo. Quando eu for escolher o terceiro algarismo, é aquela mesma coisa do exercício das filas, né? Vou escolher o terceiro algarismo, quando eu vou olhar para as minhas possibilidades, eu vou ver que eu já usei uma possibilidade para o primeiro algarismo e já usei uma possibilidade para o segundo algarismo. Então, eu já usei 2 números. Então, dessa lista de 10 números, eu já usei 2. Então, vai sobrar 8. Tá vendo? E aí, pelo princípio da contagem, eu multiplico o número, né, de maneiras de cada decisão que eu tomei. Então, 9 vezes 9 vezes 8, certo? 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8 dá 648, certo? De cabeça, 648. Tranquilo? Vamos lá. Agora ele quer calcular, ó, o número de números, né? Que você pode formar números ímpares, certo? Números ímpares de 4 algarismos distintos, certo? Ímpares de 4 algarismos distintos. Então, vai lá. Como agora eu quero números de 4 algarismos distintos, agora eu não tenho que tomar 3 decisões, agora eu tenho que tomar 4 decisões, certo? 4 decisões. Eu escolhi o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro e o quarto. Tranquilo? Onde é que eu tenho peculiaridades aqui? Números de 4 algarismos. O primeiro algarismo não pode ser 0, certo? Começa em 1000 e vai até 9.999. Então, desce de 1000 até 9.999, eu vou ver todos os números que são ímpares, certo? E que não tem algarismos repetidos. Então, eu vou lá, vou escolher, assim, onde é que eu tenho minhas peculiaridades, né? É o número ser ímpar. Né? O número ser ímpar. Então, eu começo por ela, por essa restrição. Qual é o algarismo, né, que determina se um número é par ou ímpar? É o último, né? É o quarto algarismo. O quarto algarismo diz se o número é par ou ímpar. Se você olha para o número, você olha para o último algarismo dele. Se esse algarismo for par, o número é par. Se esse algarismo for ímpar, o número é ímpar. Certo? Então, quando eu olho aqui, né, para o quarto algarismo, eu quero que seja ímpar. Então, eu vou olhar nos meus algarismos quais deles são ímpares, né? 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 9 é ímpar. Então, dos 10 aqui, 5 são ímpares.
5 são ímpares. Então, aqui, quantas possibilidades eu tenho para o quarto algarismo? Um número ímpar pode ser qualquer um dos 5 ímpares. Pode ser 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7 ou pode ser o 9. Né? Tem 5 possibilidades. Quando eu vou agora escolher o primeiro algarismo, é que eu vou me ligar no primeiro algarismo. O primeiro algarismo aqui, ó, não pode ser o 0, certo? Então eu vou olhar para a minha lista de números, né? Tenho 10 algarismos. Aí eu vou escolher o primeiro. Desses 10, né? Não pode ser o 0, então o 0 já sai da lista, sobrou 9. Mas como são números distintos, dos 9 que sobrou, eu tenho que lembrar que um eu já usei para cá. Um eu já usei. Também esse que eu escolhi também sai da lista. Então sobraram 8 números. Então aqui para o primeiro algarismo eu tenho 8 possibilidades, certo? Agora o resto vai de boa, né? Vou escolher o segundo algarismo. Aí o segundo algarismo, percebe que eu vou escolher o segundo algarismo, eu tinha 10. Os 10, eu já tirei 2. Eu tirei um que foi ocupar a posição 4 e um foi ocupar a posição 1. Então, dos 10, sobrou 8. Certo? E agora eu vou escolher o terceiro algarismo. Eu tinha 10 inicialmente, mas eu já escolhi 3. Como eu já escolhi 3, sobraram 7. Certo? Novamente, princípio fundamental da contagem. 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, se eu não fiz a conta errada, dá 2.240. Tá bom? Pronto. Vamos para esse aqui. Aí a gente faz esse e dá uma pausa, certo? Observe o esquema abaixo, certo? Acho que é uma questão que estava até nas listas de exercício. Né? Então, quem não fez, já se liga, está na lista 2. Porque pode ser cobrado depois, né? Aí já anota aí a resposta. Então, aqui tem esse esquema, ó. Tu tem aqui uma bola A, como se fosse lugares, né, cidade, sei lá, observa o esquema abaixo, A, B, C, D, né? Aí tu tem aqui, ó, quer saber, né? Do A para o B, né? Da região A para a região B, tu tem 3 caminhos ligando, né? Da região B para a região C, tu tem 2 caminhos ligando, o caminho X e o Y. E do C para o D, tu tem 4 caminhos ligando, ó. 1, 2, 3 e 4, nem agora de um romano. Aí ele quer saber, né? De quantas formas diferentes podemos ir de A até D, certo? De A até D. Então, parecida com aquela primeira questão lá do motoboy, né? Só que agora a gente tem que perceber que ele tem que tomar quantas decisões, né? Ele tem que tomar quantas decisões agora? Agora ele tem que tomar 3 decisões, né? Ele tem que ver de quantas formas ele pode ir de A até B, depois de quantas formas ele pode ir de B até C, e depois de quantas formas ele pode ir de C até D. Certo? Aí vê de quantas formas ele pode ir de A até B. Para ir de A até B, ele tem 3 caminhos possíveis, né? Que é a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Então ele tem 3 maneiras possíveis. Para ir de B até C, ele pode ir pela linha X ou pela linha Y. 2 maneiras. E para ir de C para D, ele pode ir pelas linhas I, 2I, 3I ou IV, né? Certo? Tem 4 maneiras possíveis, certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, multiplico, né, todas as possibilidades de cada decisão tomada e eu vou obter aqui 24 caminhos distintos, certo? 24 caminhos distintos. Na segunda questão, como se fosse a letra B, ele quer fazer, né, de quantas formas diferentes podemos ir de A até D, chegando lá de A até D, e depois voltar para A. Depois ele quer voltar para A sem repetir estradas, certo? Sem repetir estradas. Então, percebe que aqui nessa primeira eu podia listar todos os casos, mas não vem o caso. Já achei que são 24 caminhos distintos. E aqui é a mesma coisa agora. Eu tenho que agora tomar quantas decisões? Eu tenho que tomar aqui agora 6 decisões, né? Porque, eu tenho que ir de A para B, depois de B para C, depois de C para D. Chegando em D, eu tenho que voltar para A. Então, para voltar para A, eu tenho que passar em C de novo, depois tenho que passar em B, depois tenho que passar em A. Então, eu tenho que tomar 6 decisões, certo? Então, para escolher cada decisão, ó. Para ir de A até B eu já vi que era 3, para ir de B até C eu já vi que era 2, para ir de C até D eu já vi que era 4. Agora, para voltar de D para C, eu tenho quantas possibilidades? Para voltar de D para C. Você pode querer dizer que são 4, né? Mas você tem que se ligar que ele falou, né? Voltar de A, de D, né? Depois voltar para A, sem repetir estradas. Então, quando eu fui de C para D, eu usei uma estrada. Então, essa estrada que eu usei para ir de C para D, eu não posso usar novamente para voltar de D para C. Então, se eu não posso usar novamente, eram 4 estradas, eu já usei uma, não posso usar essa que eu usei, então eu tenho 3 estradas para voltar, de D para C, certo? Para eu voltar de C para B, eu tinha 2 estradas para ir de B para C. Como eu já usei uma, eu não posso voltar por ela, então eu tenho que usar outra. Então, para ir de C até B, só tem uma estrada possível. E
Finalmente, chegando em B, eu quero voltar para A. Como eram 3 estradas e eu já usei uma, não posso usar ela. Então, 3 menos 1, sobraram 2 estradas. Aí, pelo princípio de fundamento da contagem, né, multiplico, certo? Todos os casos possíveis. E eu vou obter o quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24, né? 24 é o que está aqui. Aí 24 vezes 3, 72. 72 vezes 1, 72. Vezes 2, 144. Então deve dar aí, ó, 144 caminhos diferentes, certo? Então, dá uma pausa, né? Que é pedido de 10 e 15 minutos, né? 10 e 5 a gente volta, tá bom? Bebam água aí. Vou até parar a gravação e depois eu inicio de novo. Tá certo?